Em 1964, o Brasil viveu um dos capítulos mais complexos e decisivos de sua história. Mas o que foi exatamente o golpe militar? E talvez mais importante, por que as sombras desse período ainda se projetam sobre o país hoje em dia? Bom, é isso que a gente vai entender agora, mergulhando nos fatos e num legado de um evento que mudou tudo. A data é essa, 31 de março de 1964. Naquele dia, as Forças Armadas tomaram o poder, derrubaram o presidente eleito, João Goulart, e deram início a uma ditadura que duraria 21 anos. Foi um ponto de virada, sem dúvida. Mas, para a gente entender a dimensão real disso, primeiro é bom deixar bem claro o que afinal é um golpe de Estado. Então, um golpe de Estado, ou coup d'État, é basicamente isso, uma tomada de poder à força passando por cima da Constituição. No caso do Brasil, a ação foi liderada por militares e mudou completamente o rumo do país. Mas, e aqui que está o ponto-chave, isso não aconteceu assim da noite para o dia. Existia todo um contexto, uma tensão no ar. Para a gente entender o golpe, a gente precisa voltar um pouco no tempo, sabe? Olhar para as sementes da crise que foram plantadas ali entre 1945 e 1964. Esse período, que ficou conhecido como a República Nova, foi uma experiência democrática, sim, mas, nossa, cheia de instabilidade. A tensão foi se acumulando ao longo de décadas, sabe? O desenvolvimentismo de JK, aquele modelo focado em industrializar o país bem rápido, modernizou muita coisa, mas também gerou dívidas. E quando João Goulart, o Jango, assumiu, a situação já era uma verdadeira panela de pressão. As propostas dele, as famosas reformas de base, como a reforma agrária, junto com uma inflação altíssima, criaram uma polarização gigantesca. Setores mais conservadores começaram a acusá-lo de levar o país para o comunismo, e isso foi o estopim da crise. Com os militares no poder, um novo modelo foi implantado, um modelo autoritário. Mas, isso é fundamental para a gente entender como o regime funcionava, não era só força bruta. Existia uma mecânica bem complexa por trás, uma espécie de estratégia dupla que misturava uma aparência de legalidade com terror. É preciso pensar nessa dualidade. Por um lado, na superfície, o regime usava a lei, criava decretos para dar essa aparência de legitimidade. Mas nos bastidores, a história era outra. Ali, ele operava com violência clandestina, com tortura e supressão. Essa combinação de repressão legal com terrorismo de Estado era, na verdade, a essência do seu poder. E a principal ferramenta dessa repressão legal foram os atos institucionais, os famosos AIs. Eles não eram leis comuns, de jeito nenhum. Eram decretos que simplesmente estavam acima da própria Constituição. Na prática, foram os instrumentos que permitiram ao regime reescrever as regras do jogo político como bem entendesse. E essa escalada do autoritarismo foi metódica. O AI-1, logo em 64, já abriu a porta para perseguição política. Depois, o AI-2 acabou com os partidos que existiam e criou um sistema artificial. Mas o golpe final, o mais duro, veio com o AI-5, em 1968. Ele basicamente deu poder absoluto ao governo, suspendeu direitos fundamentais e deu início à fase mais brutal do regime, os chamados anos de chumbo. Depois de chegar no auge da repressão, o próprio regime começou a se desgastar. A transição de volta para a democracia, a famosa abertura, começou a ser desenhada. Mas olha, não foi um processo nada simples. Foi um caminho que os militares descreviam como lento, gradual e seguro, mas que na prática foi cheio de solavancos e contradições. Essa citação do historiador Marcos Napolitano é perfeita porque ela resume tudo. A redemocratização não foi um presente dado pelos militares. Foi uma dialética, ou seja, um cabo de guerra constante. De um lado, o regime tentando controlar a transição nos seus termos. Do outro, a sociedade civil, sindicatos, estudantes, artistas, políticos de oposição pressionando cada vez mais por liberdade. Então, o ponto central é que cada passo adiante vinha com um mais. A lei da anistia, por exemplo, foi uma vitória imensa para os exilados que puderam voltar. Mas o jeito que ela foi escrita, ampla, geral e irrestrita, acabou garantindo a impunidade para os torturadores. O movimento das diretas já levou milhões de pessoas para as ruas, foi lindo de ver, mas a emenda foi derrotada no Congresso. E no fim, o primeiro presidente civil foi eleito de forma indireta, ou seja, a transição foi toda negociada e cheia de limites. E tudo isso nos leva à questão final, e talvez a mais importante de todas. Como o Brasil se lembra desse período? O fim do regime militar não encerrou o debate sobre o que ele significou. Muito pelo contrário, deu início a uma intensa batalha pela memória. Pensa bem,
Como uma nação consegue superar o trauma de 21 anos de autoritarismo? A resposta passa, e muito, pela forma como essa história é contada e recontada. Porque o jeito que a gente lembra do passado molda diretamente o nosso presente. E aqui tem um ponto que o historiador Marcos Napolitano levanta que é muito importante. Existe uma visão bem comum da ditadura que foca quase que exclusivamente no seu período mais violento, os anos de chumbo. O problema dessa visão, segundo ele, é que ela pode, mesmo sem querer, acabar suavizando o fato de que o regime foi autoritário desde o primeiro dia, e não só no seu auge repressivo. E por que isso importa tanto? Bom, porque focar só na violência explícita pode fazer a gente esquecer como a democracia foi sendo corroída aos poucos, com instrumentos que pareciam legais, como os atos institucionais. Isso afeta diretamente os debates sobre justiça e reparação e influencia o jeito que a política brasileira funciona até hoje. A disputa sobre o passado é, no fundo, uma disputa sobre o presente e o futuro do país. Então a pergunta que fica no ar é esta. Para um evento com um legado tão profundo, tão vivo e tão disputado, a história não é só uma coisa que aconteceu lá atrás. É algo que continua acontecendo na forma como é lembrada, discutida e contestada todos os dias. A sombra de 1964, pelo visto, ainda é bem longa.